Vamos lá, então. Então nós temos aqui nosso primeiro slide falando sobre o mito, né? Pessoal, a primeira coisa que nós devemos entender é que a filosofia nasceu a partir da ruptura com o mito, né? Então, inicialmente o mito, né, que era pautado nas questões religiosas dos gregos da época, né? O mito tratava lá, vocês já ouviram falar bastante, né, de mitologia grega. O mito tratava dos deuses, né, que se relacionavam com os homens em diversas áreas, né, humanas, né, como a agricultura, como a morte, como a vida também, certo? Então os deuses eles tinham essas relações com os humanos, né? Então inicialmente o mito vem para explicar o mundo, né? O mito do grego mitos é uma narrativa. Então narrativa nós sabemos, né, que as narrativas elas tendem a descrever, a explicar alguma coisa onde o homem, de certa forma, não tinha uma resposta concreta, certo? Então, de onde o homem vem, né, para onde o homem vai, então se explicava nessas narrativas mitológicas, né? Basicamente, uma narrativa feita pelo homem para explicar a origem das coisas, como havia comentado com vocês. Chega um momento em que o mito, né, essas narrativas não são capazes, né, de determinar um conhecimento concreto das coisas. Então o homem tem aquele anseio de saber as coisas e começa a buscar uma nova finalidade de resposta, né? Aí surge a filosofia. Então a filosofia, né, uma palavra de origem grega, significa amor à sabedoria, né? Filo, amor, sofia, sabedoria. Então ela surge desde o momento em que o homem começou a refletir sobre o funcionamento da vida do universo. Então, a partir do momento que o homem começa a buscar novas respostas, buscar novas questões, né, sobre si, sobre sua origem, né, surge a filosofia. Então há uma ruptura, uma separação entre o pensamento humano, racional, e a mitologia pautada nas questões religiosas, tá? Buscando uma solução para as grandes questões da existência humana, certo? A Grécia Antiga é conhecida como o berço dos pensadores, sendo que os sófos, né, sábios gregos, buscaram formular no século 6 antes de Cristo. Então você já tem lá período antigo, quando surgiu lá, você vai colocar, né, o surgimento da história da filosofia. Então, século 6 antes de Cristo, certo? Em que se pautava, né, essa filosofia? A filosofia antiga ela se divide em 3 períodos, gente. Então você vai ter que colocar esses 3 períodos lá, né? Então, século 6 a.C., buscava explicações racionais para tudo aquilo que era explicado até então através da mitologia. Então, o primeiro período é chamado naturalismo, né? Os pensadores naturalistas pré-socráticos, né? Que eu vou comentar com vocês. Segundo período, pensadores clássicos, né? Que era o período antropológico, né? Que eles buscavam pensar as questões do homem em seu meio social. E o período do helenismo, né, que é um período onde tem um choque cultural aí por causa do Império Romano. Então, nós temos então o primeiro período pré-socrático, os filósofos da natureza. Então, esses pensadores foram os primeiros filósofos, né? A se destacar aí o pensador Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, né, que impulsionou o pensamento filosófico. Pitágoras, né? E também o pensador, vocês já ouviram falar de Pitágoras em matemática, né? O Tales também em matemática, né? Além de filósofo, são matemáticos, tá? O Pitágoras, ele inventa a palavra filosofia, certo? Então, os pré-socráticos são os primeiros filósofos, né? Anteriores a Sócrates, que viveram na Grécia por volta do século 6 a.C. Então, esse é o período que você vai ter que colocar filosofia socrática, século 6 a.C. até, vou falar para vocês do período do helenismo, tá bom? Considerados os criadores da filosofia ocidental. Essa fase, que corresponde à época da formação da civilização helênica, se caracteriza pela preocupação da natureza e o cosmos, ou seja, eles não estavam, né, satisfeitos com a explicação dos mitos, que o homem, né, descendia lá dos deuses gregos, certo? Eles estavam buscando elementos, né, matérias física, né, que determinasse, ou também matérias que não são físicas, né, que determinassem a origem do homem, né? Eles estavam buscando então a physis,
ou arqué, princípio, né, grego. Então, eles afirmavam, né, que alguns elementos da natureza eram propícios para a criação do homem. Por exemplo, o Tales afirmava que a água era o elemento primordial que dava origem a todas as coisas, certo? O Pitágoras ele falava que não, que existia uma organização cósmica, né, que determinava a origem de todas as coisas. Nesse período aí, ó, século 6 a.C., tem um pensador chamado Leucipo e Demócrito, que eles já sabiam dos átomos, acreditavam na existência dos átomos. Olha só, século 6 a.C., gente. Há mais de 2.000 anos atrás, bem mais de 2.000 anos atrás, gente, já se tinha essa noção dos átomos que hoje nós sabemos que existem átomos, né? Então, ela inaugura uma mentalidade baseada na razão e não mais no sobrenatural e na sobrenatural ou mítica, né? As escolas jônicas, né? Então temos algumas escolas filosóficas, tá bom? Uma delas é Jônia, né? A jônica, que é situado aí na região da Jônia. Eleética, que é de Eleia, né? Atomistas, que são os pensadores que acreditavam, né, nos átomos, e os pitagóricos, né? Pitagórica, que é de Pitágoras, são os principais do período, né? Então, Pitágoras desenvolve seu pensamento defendendo a ideia de que tudo preexiste à alma, já que esta é imortal. Então, os gregos já tinham essa noção de alma, né? Todos os filósofos afirmam a existência da alma, na sua maioria, né? Nenhum nega a existência da alma, né? Tanto que a alma ela é condição essencial do ser pensante, né? Do homem pensante. Demócrito e Leucipo defendem a formação de todas as coisas a partir da existência dos átomos, como acabei comentando com vocês agora de pouco. Então, nesse primeiro período da filosofia antiga, temos os pensadores pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, início do século 6 a.C., tá bom? E eram pensadores naturalistas, né? A gente pode até citar um deles que eu acabei de falando aqui, né? Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Leucipo, né? Existem outros, né? Anaxágoras, Empédocles. São outros filósofos aí que vocês vão colocar na sua pesquisa lá no quadro depois, tá bom? Os pré-socráticos, né, como falei, Tales de Mileto, Tales na companhia de Anaximandro e Anaximenes, outros pré-socráticos, né, defendiam que a água, o indefinido e o ar era o princípio e a origem de todas as coisas. São pensadores naturalistas, né? Heráclito, para Heráclito, o mundo era o mesmo para todos os seres. Nenhum Deus, nenhum homem o criou, mas foi, e será sempre um fogo eternamente vivo, que com medida se acende e com medida se apaga. Então ele está falando que o Heráclito defende, né, que assim como o fogo que nasce e se apaga, o homem é como se fogo também. Existe um fogo interno nele, né, que seria a sua própria alma, esse fogo, né, que com medida nasce e com medida apaga, tá bom? Então são filósofos pautados nessa questão do naturalismo, essa relação do natural, né, com a sua vida. Período clássico, né, que é o período onde se desenvolveu a antropologia, né, filosófica. E o pensador que marca o pai da filosofia antiga, né, é o pensador Sócrates, né? Então, o período clássico vai dos séculos V ao século VI a.C., né, na Grécia Antiga. Foram de grande desenvolvimento cultural e científico. O esplendor das cidades como Atenas, né? Então Atenas tinha ali o seu princípio de que as pessoas, elas não eram simples súditos, né, do imperador, né? Mas eram, de certa forma, participantes, né? Eram cidadãos, né? E participavam da polis, né? Da cidade, tá bom? Eles tinham um sistema democrático, não como a democracia que nós conhecemos hoje, que todas as pessoas têm direito de votar, de participação, né, política. Lá, quem participava era somente homens e ricos, né, basicamente os homens ricos, detentores de terras, tá bom? Proporcionou o terreno propício para o desenvolvimento do pensamento. É a época dos sofistas. Os sofistas eram filósofos, né, eram sábios da época, e esses sofistas eles ensinavam também os jovens na época, só que eles cobravam pelo ensinamento.
certo? E eles se consideravam sábios. Eles ensinavam através de discursos, né? Então eles não davam espaço para a autonomia do pensamento, certo? Diferente do Sócrates. O Sócrates, ele não era sábio, ele não se considerava sábio, né? Só que ele ensinava os jovens, né? Através de perguntas, questionamentos, através da retórica, certo? Então a retórica é através do diálogo, né? Ou melhor, os sofistas usavam a retórica, né? O Sócrates usava os diálogos, tá bom? Os diálogos. O diálogo, né, é uma conversa, certo? Uma conversa entre duas pessoas, um locutor, um interlocutor, certo? Então ele levava as pessoas a pensar, a refletir, né, a chegarem a uma conclusão a partir dos seus questionamentos, tá bom? Os sofistas, então, como eu falei aqui para vocês, né, temos como sofistas Protágoras de Abdera e Gorgias de Leonitos, Leontinos, né? Leontinos são educadores pagos pelos alunos, como eu falei para vocês, né? E eles ensinavam através da arte da retórica, né? Do discurso. Vou passar aqui, senão fica muito. Os filósofos clássicos são três pensadores, né? Bem influentes, né? Temos o primeiro pensador que marca toda a filosofia clássica nesse período, que é o Sócrates, né? Como eu falei para vocês, pai da filosofia antiga, filósofo grego, nasceu em Atenas no ano 470 a.C. Sócrates começou a pensar e refletir sobre o homem, buscando entender o funcionamento do universo. O Sócrates afirma que existe uma verdade universal, né, aonde deriva todas as outras verdades, e o homem tem que buscar sempre essa verdade universal, certo? É o dever do homem, né, buscar essa verdade universal. O Platão, que foi discípulo do Sócrates, né, um importante filósofo grego, nasceu em Atenas, provavelmente nos anos 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates, como eu falei para vocês, e defendia que as ideias formavam o foco do conhecimento intelectual, né? Então, o Platão ele defende o surgimento das ideias, tá? Tanto que ele fala que existe um mundo das ideias onde derivam todas as ideias, tá? Um outro pensador que foi discípulo de Platão, né, e marca esse desenvolvimento das ideias socráticas, né, é o Aristóteles, tá? O Aristóteles desenvolveu a lógica dedutiva clássica, né, através da lógica, que é um sistema da filosofia que procura entender a argumentação, né, de uma forma racional. Ele fala sobre a sistematização e os métodos que devem ser desenvolvidos para se chegar ao conhecimento pretendido, né? Então ele fala que existe um caminho, né, para se chegar a esse conhecimento, certo? Ele fala sobre ética, fala sobre moral, né? Ele fala sobre o conhecimento, né? Ele tem um livro chamado Metafísica, que mais para frente eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Então esses são os três pensadores. O primeiro pensador ali é o Platão, o segundo pensador é o Sócrates e o terceiro pensador é o Aristóteles, né? Esses três pensadores marcam a filosofia antiga. Esses três pensadores são os mais influentes, assim, que vocês vão ouvir bastante durante as nossas aulas de filosofia, tá bom? Período pós-socrático, né? Esse período, essa época, né, vai do final do período de 320 a.C. Então, é isso que vocês vão colocar no período. O período que vai do século 6 a.C. até o ano 320 a.C. É chamado de período helenístico também, né? Até o começo da era cristã. Então, dentro de um contexto histórico que representa o final da hegemonia política e militar na Grécia. Então, é o fim da política dos gregos, porque há uma invasão aí, né, do Império Romano sobre essa área e esse domínio. Então, as pessoas que eram súditos, né, elas tendem, né, de certa forma, a se tornarem, né, de certa forma, aí, cidadãos novamente, né? Então, esses pensadores, né, eles vão tratar, né, da filosofia pautada, de certa forma, em como se conformar com a vida que se apresentava nesse exato momento de dominação. Então, nós temos aí
O ceticismo, né, uma corrente filosófica, de acordo com os pensadores céticos, a dúvida deve estar sempre presente, pois o ser humano não consegue conhecer nada de forma exata e segura. Então, eles são céticos, eles duvidam de tudo, certo? O conhecimento humano nunca vai chegar a uma conclusão exata e segura, né? Como a vida, ela nunca vai ser exata e segura, nunca vai te dar uma exatidão. Por isso que o ceticismo, eles defendem essa questão de duvidar de tudo, né? O epicurismo é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. Então, é como se fosse uma fuga, né? Os epicuristas defendem essa questão do hedonismo, né? A vivência dos prazeres, né? Mas não um prazer desregrado, né? Você tem que vivenciar os prazeres, mas nunca esquecer da sua reflexão, certo? Para evitar o que? O sofrimento do comportamento do corpo, né? A ausência do sofrimento corporal pelo conhecimento do funcionamento do mundo e das limitações e desejos. Tá? Então, nesse sentido que o epicurismo prega. E os estoicismos, né, do epicurismo é uma corrente que vem do pensador Epicuro. Né? O estoicismo é uma corrente que vem do pensador Zenão. Né? Os sábios estoicos, como por exemplo Marco Aurélio e Seneca, né, defendiam a razão a qualquer preço. Os fenômenos exteriores à vida devem ser deixados de lado, como a emoção, o prazer e o sofrimento. Então, os estoicos falam que tudo o que causa, certo, que limita a nossa racionalidade, como a emoção, o prazer e o sofrimento, deve ser deixado de fora. E os estoicos acreditam no destino, que tudo que nós vivemos é por causa que existe uma força maior, né, uma força motriz maior. Aí entramos no período da filosofia medieval. Né? O pensamento da Idade Média foi muito influenciado pela Igreja Católica. Então, o período medieval tem influência aí, da Igreja, né? Dos pensamentos dos padres apologistas. Certo, pessoal? Esses padres apologistas, eles vão desenvolver uma filosofia que desenvolve a fé cristã. Então, esses padres, eles pegam teorias do pensador Platão e Aristóteles para determinar um princípio da cristandade, tá bom? Então, essa filosofia começa a partir do século V depois de Cristo e vai até o século XIII, tá bom? Século V depois de Cristo até o século XIII, tá bom? Os principais pensadores marcantes desse princípio aí eram os pensadores São Tomás de Aquino, certo? E Santo Agostinho, né? Então, as características da filosofia medieval: relação entre fé e razão, né? A existência e a natureza de Deus. Então, eles falavam sobre a existência desse Deus e a sua natureza homem e divina, né? No caso de Jesus. Fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana, individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis. Tá? Então, ele está falando aqui, defendiam essa questão da religião, principalmente pautados aí nessa visão de Cristo, né, dentro da vida e da racionalidade humana. Filosofia medieval. Então, Santo Agostinho de Aurélio, ou melhor, Santo Agostinho, conhecido como Aurélio Agostinho, foi bispo de Hipona, um dos principais teólogos do período, né? Nasceu na região da África em 354 e morreu em 430. Era filho de mãe que seguia o cristianismo, porém seu pai era pagão, né? O pagão aqui não é batizado, né? Logo, em sua formação teve importante influência maniqueísta, né? O sistema maniqueísta era um sistema religioso que unia elementos cristãos e pagãos, certo? O maniqueísmo, então, eles defendem elementos da pagania, né? Por exemplo, a relação entre homem e natureza, né? Tornar a natureza como um deus, né? Então, tem uma frase aqui do Agostinho: se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não vê nos evangelhos que você crê, mas em você. Certo? Então ele fala que devemos acreditar nos evangelhos e rejeitar aquilo, né, que nós acreditamos seja bom, mas não é bom para nós, tá?
A escolástica foi um período então que se desenvolveu, né, as universidades. Por isso, escolástica vem de escola, desenvolveu as universidades, as escolas, né? E nessas escolas se ensinava várias áreas, né, disciplinas, ciências, né, que determinavam aí o crescimento intelectual do homem. Então, várias universidades que bem antigas, né, na Europa, por exemplo, né, que ainda hoje existem essas universidades, são bem famosas, tá bom? E foram desenvolvidas na escolástica, que foi esse período aí do desenvolvimento da educação, né? Então nós temos aí essas escolásticas, né, que tinham o cunho de ideias platônicas, tá bom? E também nas ideias de Aristóteles. O principal pensador aí, então, né, foi o Tomás de Aquino, que desenvolveu o neoplatonismo, né, que foi adotado pela Igreja Católica no período. A ciência escolástica será permanente, atravessada por dois universos distintos: a fé, herdada da mentalidade platônica, e a razão aristotélica. Então eles tinham essa ideia, né, da filosofia grega, mais uma visão cristã, né, porque Platão e Aristóteles eram pagãos, tá? Agostinho um pouco mais podemos falar assim que ele buscou mais a questão da fé, né? Clama por um predomínio da fé, um detrimento da razão, ao passo que Tomás de Aquino acredita na independência da esfera racional no momento de buscar as respostas mais apropriadas, embora não rejeite a prioridade da fé com relação à razão. Então, o Agostinho pautado mais na questão da fé, né? O Tomás de Aquino na razão, né? Então, esses dois pensadores procurou uma união aí para determinar o pensamento, certo? Então, eu vou passar aqui. Tomás de Aquino. Então temos aí, ó, o primeiro é Santo Agostinho e o segundo é Tomás de Aquino, tá bom? Pensamento moderno. Então o pensamento moderno ele vai começar no período chamado Renascimento, né? Renascimento cultural e científico, né? A própria palavra diz, né? Um novo nascimento para a cultura do homem e para a ciência, certo? A partir do Renascimento que surgem as ciências, né, mais marcantes que nós temos hoje, né, como química, né, física. Então, começa o desenvolvimento aí, né? Com o renascimento cultural e científico, o surgimento da burguesia e o final da Idade Média, as formas de pensar sobre o mundo e o universo ganham novos rumos. A definição de conhecimento deixa de ser religiosa para entrar no âmbito racional. Então, a religião começa a sair, né, desse âmbito da filosofia e o homem começa a buscar novamente, né, a razão como foco principal das respostas. Então, a definição do conhecimento, como eu falei, né, deixa de ser religiosa para entrar no âmbito racional e científico. O teocentrismo, né, que era a visão lá da Idade Média, é deixado de lado, entra em cena o antropocentrismo. Então Deus não é mais o centro, mas sim o homem como centro do universo. Nesse contexto, René Descartes cria o cartesianismo, né, ou racionalismo. René Descartes é um pensador muito influente, né? Ele cria o racionalismo para fundamentar a razão humana como foco principal das questões filosóficas. A burguesia, a camada social em crescimento econômico, né, e político, tem seus ideais representados no empirismo e no idealismo. O empirismo dos britânicos, né, dos ingleses, como Thomas Hobbes e John Locke, né, e o idealismo, né, a gente vai ver sobre idealismo alemão, certo? Então, no século XV, no século XVII aqui, né, falando dos pensadores, mas a Idade Média aí vai se iniciar basicamente aí com as grandes navegações, né, século XIV, século XV, tá bom? O pesquisador e sábio inglês Francis Bacon cria um método experimental conhecido como empirismo, que foi defendido então pelos Thomas Hobbes e o John Locke, né? Conhecido como o precursor do pensamento filosófico moderno, o filósofo e matemático francês René Descartes dá uma grande contribuição para a filosofia no século XVII, desenvolvendo o método cartesiano, né, que estabelece aí o pensamento humano como um foco da sua própria existência, né? Penso, logo existo. Então o pensamento moderno ele vai
citar também um outro período histórico, então são dois períodos, né? O Renascimento e o Iluminismo. O Iluminismo é a própria iluminação da razão humana, né? A época das luzes, no século XVIII, né? A experiência, a razão e o método científico passam a ser as únicas formas de obtenção do conhecimento, certo? Então, é através da ciência que o homem pode conhecer a si próprio e pode desenvolver um pensamento concreto e autônomo, né? Então eles estão deixando a religião de lado aqui, certo? Aí surgem várias outras teorias que vão contra a igreja, pensadores que vão contra a igreja aí, infelizmente, né? Então nós temos o pensador Immanuel Kant, né? Falei com vocês sobre ele na aula passada. Friedrich Engels, Montesquieu, né? O Montesquieu ele vai desenvolver o sistema político, né? Vai falar sobre política. Diderot, né? D'Alembert e Rousseau, né? São alguns pensadores. Aí nós temos o pensador Auguste Comte, que desenvolve o positivismo, visando aí o desenvolvimento da sociedade, né? O Auguste Comte ele é também um socialista, né? Um pensador da sociologia. Então fala que o ideal de uma sociedade baseada na ordem e progresso influencia nas formas de refletir sobre as coisas. O fato histórico deve falar por si próprio e o método científico, controlado e medido, deve ser a única forma de se chegar ao conhecimento. Então ele fala que através do desenvolvimento das ciências, né, da ciência empírica, é que a sociedade vai poder evoluir. Aí nós temos o Karl Marx, né? Karl Marx defende a teoria do materialismo, né? O homem é o que é por aquilo que ele produz, então Karl Marx ele rejeita aí a religião também. E o Friedrich Nietzsche, né, que fala sobre a moralidade, né, sobre essa questão do homem e da moral. Ele fala que os pensamentos antigos, os pensamentos dos gregos, os pensamentos da Idade Média, de certa forma, eles sufocam o homem, né? Tiram a liberdade intelectual do homem. Então o homem tem que se libertar dessa questão, dessa influência cultural e moral, né? Dos pensamentos antigos, tá? Um filósofo moderno, né? Então nós podemos falar sobre o Friedrich Schelling, né? Metafísica teísta. Então ele fala que conhecendo a natureza como totalidade viva ou manifestação anterior da razão em sua totalidade que se desenvolve por força de sua dialética interna, Schelling supera o ponto de vista entendido de Kant e Fichte e chega ao ponto de vista da razão que resolve a contradição da natureza e do espírito, do finito e do infinito, do objeto e do sujeito. Então o Schelling ele vai desenvolver a compreensão de Deus, né, como um manifestante, né, da vida do homem. Então ele fala que é Deus que cria as coisas ao pensá-las. Em sua última filosofia, Schelling retorna inclusive à religião cristã, né, positiva, e em seus trabalhos sobre a mitologia elabora uma metafísica teísta voltada para Deus, fundada na liberdade humana. Exerceu com isso a influência sobre os precursores do existencialismo. Então, segundo Schelling, a existência do próprio homem se condiciona à existência de Deus, né? Então, por isso que é uma metafísica teísta, né, que tem esse vínculo com o sagrado ainda, tá bom? Aí temos a estética, idealismo, a estética, essa compreensão, né, daquilo que o homem representa materialmente, né, e o idealismo, a própria ideia de homem, né, com busca no conhecimento absoluto. Então, essa é a visão do Schelling, tá? Depois vocês podem pesquisar mais. Então, temos alguns pensadores aí do período vem do Renascimento até o Iluminismo, certo? Temos o René Descartes, o Kant, né? O Rousseau, o Leibniz, né? Spinoza, Pascal, Hobbes, né? Alguns pensadores aí muito influentes nesse período. Então a filosofia contemporânea, que daí vem marca aí, né, o desenvolvimento aí da filosofia a partir do século XX, né? Então nós temos aí alguns filósofos que fizeram uma releitura das teorias do Marx, certo? E outros filósofos aí que marcaram
a filosofia, tá? Então, temos Antônio Gramsci, Henri Lefebvre, Michel Foucault, né? Louis Althusser, Georges Lukács, certo? Alguns filósofos que marcaram tanto no âmbito científico como existencialista, como Jean Paul Sartre, como antropológico, como o Claude Lévi-Strauss e Husserl, que fala sobre fenomenologia, tá bom? Então, os filósofos contemporâneos temos Edmund Husserl, que fala sobre a fenomenologia e vai, de certa forma, buscar as influências do racionalismo e do empirismo e da visão do Kant, né? E a filosofia atual se pauta nas teorias desses pensadores e na vinculação com a tecnologia hoje. Beleza, gente? É isso aí.